E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Rafaela Evangelista. Ela que é empreendedora digital, designer, blogueirinha, mãe da tequila e uma grande amiga que faz meu amigo muito feliz. Seja muito bem-vinda, Rafa. É mais fácil vencer o mau hábito hoje do que amanhã. E vocês pediram e ela voltou. Thaís do Carmo. Ela que é filósofa, designer de interiores, bancária, projeto de blogueirinha, altamente questionadora e nas horas vagas é a minha irmã. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, e as coisas não mudam, nós mudamos. E ela, que não poderia faltar, a minha musa da podosfera e uma das maiores incentivadoras dos bons hábitos, dos hábitos saudáveis, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda, minha musa. E se você não tiver animado a mudar, que tal progredir? Já sentiram como é que vai estar o episódio de hoje, né? Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Vocês já sentiram na abertura do episódio como vai ser o papo de hoje? O quanto de hábitos a gente vai questionar, o quanto a gente vai te fazer sair dessa mesmice, desse marasmo, para poder criar bons hábitos. Porque é através do questionamento que a gente consegue movimentar, evoluir, progredir. A gente já teve um papo saudável no episódio 6, se não me falha a memória, sobre um atalho não é um hábito. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre hábitos, né? O ouvinte já questionou, já perguntou, a gente já sugeriu algumas leituras, mas hoje a gente vai falar sobre hábito. Como que surgem os hábitos? Para que servem os hábitos bons e os hábitos ruins, né? E aí, como ter bons hábitos? Acho que uma coisa importante da gente falar é o que é um hábito, né? Um hábito é uma coisa que a gente consegue fazer sem pensar. É o piloto automático, né? É, tipo piloto automático. A partir do momento que aquilo ali vira um hábito, você consegue pensar em outras coisas enquanto você faz aquilo. Então, por exemplo, você já acorda e já vai direto pro banheiro, faz seu xixi, coloca a roupa da academia, vai pra academia, né? Assim, volta da academia, toma banho e vai pro trabalho, por exemplo, né? Isso pra mim já é um hábito ali, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Agora, pra quem não tem esse costume, não tem essa rotina, isso não é um hábito. Costumes e rotinas, segundo o Google, são sinônimos de hábito. É, assim, acho que dá pra gente pensar que pro hábito ser hábito, você tem que inserir ele na sua rotina, né? Você tem que aceitar ele. Muitas vezes você tem que se forçar a gerá-lo, né? Assim, algumas vezes para poder criar um hábito é como se você estivesse desbravando uma floresta, fazendo uma trilha, mas a partir do momento que você fez a trilha, você consegue fazer aquele caminho mais fácil. Só que você tem que ter aquela dificuldade para criar o hábito. E a facilidade do hábito, eu acredito que você não precisa tomar aquela decisão todo dia. Todo dia você não vai acordar e pensar, o que farei agora? Você já decidiu algum dia, através do planejamento, que todo dia você tá disposto a fazer aquilo, então você já vai acordar e já vai seguir a sua rotina. Você não vai precisar ficar tomando decisões toda hora. Economiza decisões, né? Você cria uma disciplina também com isso, né? Fazendo as mesmas coisas todos os dias, tendo essa disciplina, vai entrando na sua rotina e vira um hábito. Seja ele bom ou ruim, né? Com certeza. Porque a gente tem hábitos, vamos dizer assim, horrorosos, mas também a gente tem hábitos bons que a gente nem sabe que a gente tem. Né? Tem um monte de gente aí que fala assim, eu durmo demais, mas a pessoa dorme 8 horas por noite, dorme o tempo que ela necessita para poder descansar. Esse é um hábito bom, mas que às vezes ela até acha que é ruim porque ela acha que tinha que dormir menos. O sinal de sim, senhor ouvinte, aqui, acho que tá todo mundo dormindo já, né? Sextou, tô vendo que sextou pra geral aqui, né? Pra quê? Querer ter hábitos saudáveis. É pra você fazer a pergunta e responder. Não, é só perguntar mesmo. Sou filósofa. Meu compromisso é com questionamento. Pergunta pra convidado. Ai, Senhor.
Pra gente ter uma vida, eu acredito, mais leve, realmente saudável. A gente ter mais disposição durante o dia. Não sei, acho que muitas pessoas aí já leu O Milagre da Manhã, que é um best-seller. E ele fala pra você acordar cedo, ter um momento pra você. E a partir daí, se os seus primeiros momentos do dia já forem bons, com certeza o restante do seu dia vai ficar legal também. Agora, se você acorda de mau humor, cara, seu dia vai ser uma merda. Eu criei um hábito, não me recordo de onde, como que teve esse estalo, de acordar, como eu acordo mais devagar, né? Acordar, passar o café ou servir o café numa xícara e ficar escutando jazz instrumental, a pessoa não pode ficar cantando, e eu ficar viajando ali durante 15 minutos, enquanto o motor do cérebro liga, enquanto eu começo a acordar, aí depois que eu começo a entrar nos 220 por hora. Exatamente. E isso requer uma disciplina. E o que te faz feliz? É bom você se perguntar também. Qual que é o seu propósito fazendo isso? Qual o objetivo que você quer alcançar? É uma vida mais saudável, uma alimentação, você quer emagrecer, você quer poder ter mais tempo com a sua família, você quer ter tempo pra viajar, você quer passear com seu cachorro, sei lá. Gente, tem inúmeras coisas. Às vezes tem um tempo pra você ler um livro, um momento só de silêncio consigo mesmo, sabe? Enfim, você pode ir encaixando um montão de coisas no seu dia a dia. Às vezes a gente escuta, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo, vamos fazer tal coisa, não tenho tempo. Gente, mas se você pelo menos acordar 1 hora mais cedo, já são 7 horas na semana a mais só pra você. Pensa, é muita coisa. Então não adianta falar, não tenho tempo. Cara, tempo tá aí, o tempo não para. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, tudo depende do que você vai fazer nessas 24 horas. Exatamente. Só a Fernanda tem 48 horas. Bobo. Uma dica boa é você pegar um papel em branco, sentar numa mesa, você com você, e pensar o que eu quero conseguir. Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? O que vai me motivar? E aí você pensa dentro do seu dia, como se fosse uma página em branco. Quais são as suas obrigações? Trabalho, dormir, aquilo que você não pode deixar de fazer. É buscar seu filho na escola. Suas tarefas que não tem como mexer, que eu chamo de blocos pretos. Não tem como mexer. E você vai ver o tanto que sobra. E querendo ou não, você vai ter que tomar uma decisão de como você vai usar aquele tempo. E não deixar o dia após dia, deixar aquele tempo ser confuso ou você gastar aquele tempo inteiro pensando que deveria estar fazendo alguma coisa. Ou você decide fazer, ou você também decide que não vai fazer e libera sua mente para outra tarefa. E aí você vai criando as rotinas. Eu quero tomar chá, eu quero todo dia fazer exercício físico, eu quero planejar minha rotina do dia seguinte, então antes de dormir eu vou fazer isso, isso e isso. Você precisa ver o que vai dar pra fazer e sabendo que você não vai conseguir fazer tudo também. Eu acho isso muito importante pra não gerar ansiedade. Não tem como fazer tudo, ainda que você queira muito. É que mesmo que o seu propósito seja muito bom pra ser verdade, por exemplo, quero emagrecer, quero me alimentar melhor. Tá, ok, isso aí todo mundo quer, mas você tem que agora pra você mesmo, sabe? Você tem que se vender que aquela qualidade de vida que você vai ganhar, aí você tem que pensar, se eu não comer bem, eu vou ter que gastar com remédio, medicamento, vou ter que ir mais vezes no hospital. Pensa, põe na balança tudo que você ganha, o que você perde. Aí você põe na balança remédio de um lado, doença, um estresse, uma ansiedade, enfim. No outro lado você coloca mais disposição, mais saúde, menos remédio. E aí você vai se vendendo aquelas qualidades. E aí você veja, não, poxa, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que fazer uma atividade física, porque só assim eu vou ter saúde, só assim eu vou ter qualidade de vida, que aquela opção saudável é melhor. Porque se a gente não vender, se a gente não tiver esse propósito, a gente, tem que comer. Ok, eu sei que eu tenho que comer bem. Então... E sem ser uma venda forçada, né? É você realmente entender, pegando esse gancho da venda, né? Poxa, eu compraria 5 anos tendo a doença tal. Eu compraria 2 anos lesionado, ou tendo tal problema de saúde, ou não conseguindo brincar com os meus netos porque eu tenho insuficiência respiratória. Eu compraria isso? Eu quero isso pro meu futuro? Não quero isso pro meu futuro. Ok, o que eu tô fazendo agora?
É achar o propósito, né? Se a gente pode tirar esse vender e às vezes colocar o propósito. O porquê que eu quero ter a vida saudável? Pra brincar com meu neto, pra viajar com a minha esposa, pra curtir os meus pais, pra poder brincar com meu filho, pra poder jogar uma bola com os meus amigos, fazer uma pelada com meus amigos, conseguir tomar mais tempo de cerveja ao invés de tomar remédio. E o hábito também é o poder do hoje, o poder do agora. Aquela frase clichê, né? O melhor momento para você fazer as coisas é o momento presente. É o agora mesmo, porque é o único momento em que você tem o poder da ação. E você precisa acreditar que cada pequena atitude faz sentido. E talvez você não enxergue isso se você não tiver colocado no mapa o todo. Porque um docinho depois do almoço, vou falar no meu caso, um docinho depois do almoço todo dia, talvez o tempo que vai levar para aquilo me fazer mal seja um tempo muito longo. E a gente pode até ver como a natureza é um pouco bondosa, porque se eu comer todo dia, o tempo que vai levar para me fazer mal, acredito que será progressivo, muito lentamente. Agora, se eu parar agora, em 1, 2, 3 meses eu já vou ver melhores incríveis. Eu lembro do exemplo que os professores falavam na escola, principalmente do Edmundo, que era o professor de história que a gente tinha. Ele falava que você precisava de 21 dias estudando todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, que no 22º dia você iria querer estudar sem ser obrigado. Que, tipo, o seu corpo iria pedir pra poder estudar. Existem pesquisas. Tanto é que tá modinha, né? Desafio de 21 dias. Desafio de 21 Da dias de atividade meditação, de física. atividade física, da alimentação saudável, porque realmente 21 dias seu cérebro começa a entender que aquilo passa a ser uma rotina, é um hábito. Então, depois já entra pro piloto automático e você faz sem pensar. É igual tomar banho. Você sabe qual parte do corpo você precisa pensar. Eu vou saboar o braço primeiro. Cara, você nem lembra que você Tá vai pensando fazer em isso, outra tá pensando em outra coisa. É igual a fase do videogame. Você não consegue subir, não consegue descer e fica super difícil. E você morre. De repente você passa a fase inteira sem morrer nenhuma vez. Pois é. Planejamento, disciplina até virar uma rotina e propósito. A gente tava falando que a gente precisa de um planejamento, mas entra muito agora numa ferramenta que tem da administração, né? Dos 5 porquês. Para você realmente achar um propósito ou do porquê você quer fazer aquilo, você deve se fazer 5 vezes a pergunta por quê. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar mais magra, certo? Ok. Mas por que você quer ficar mais magra? Porque eu quero entrar naquele vestido na minha formatura. Show, mas por que você quer entrar no vestido naquela formatura? Porque eu quero que todo mundo me veja entrando e ache, nossa, como ela emagreceu. Show, mas por que você quer que todo mundo tenha essa sensação com você? Porque eu quero me sentir valorizada, ok. Vai vendo como a gente começa a destrinchar mais o propósito? Que não é simplesmente só ficar mais magro. Isso falta no ouvinte, falta na gente em várias coisas, falta em mim na hora de analisar. E o real propósito, essa autocrítica, esse autoconhecimento de saber realmente o porquê. O porquê que a sua empresa existe, o porquê que você quer melhorar a sua saúde, o porquê que você quer controlar os seus resultados na saúde, o porquê que você faz atividade física. Não é simplesmente porque a Nanda mandou. A doutora mandou eu fazer atividade física. Tá, mas você tá lá fazendo? Tô, mas por que realmente você tá fazendo? Por que você aceitou? Você tem que ter uma recompensa, né? Por tudo que você faz. Você não vai criar um hábito sem ter a sua recompensa, vamos dizer assim. Só que a recompensa pode ser ganhar um abraço da sua filha quando você chegar em casa. Pode. Né? A recompensa pode ser um banho quente. A recompensa pode ser conseguir correr com o seu filho. Às Sim. vezes você é obeso, é sedentário e tal, e você não conseguir jogar bola com seu filho. Você pode ter uma recompensa macro e várias recompensas pequenas, né? Então, tipo, várias conquistas que você vai tendo, e essas conquistas, cada uma vem com uma recompensa. E aí vai te motivando a continuar. Mas você pode ter uma recompensa macro. Mas a questão também é que toda vontade de recompensa esconde uma falta. E aí enxergar que falta é essa pra você conseguir nomeá-la e dominá-la, pra você não acabar. Porque do mesmo jeito que você pode ver essa falta e criar hábitos não saudáveis, como a recompensa ser o brigadeiro, você pode tentar ver aquela falta em você, criar hábitos saudáveis e a recompensa ser uma coisa positiva. Então, você tem que mudar a rotina.
Entendeu? O que você precisa com a sua recompensa Vai depender só da só sua da sua rotina, rotina. porque a recompensa e a falta vão existir de qualquer forma. Peraí, não captei. Não, toda vontade de recompensa esconde uma falta. Sim. Né? Então, a falta todo mundo tem. Nós somos um ser faltante desde quando nós saímos do útero e o que a gente busca a vida inteira é esse aconchego. Aham. Então, nós temos essa falta. E a gente vai ter uma recompensa, seja num brigadeiro ou seja correr de manhã. Ao ar livre, os dois são uma recompensa para uma falta. A rotina vai te ajudar a ligar essa falta a uma recompensa positiva. Só que a partir do momento que você cria um hábito ou uma rotina pensando na recompensa, você cria um vício. Então, na verdade, você tem que ter a sua motivação, você tem que ter o seu objetivo, mas pensar que é no caminho, mas não só na chegada. Não, mas eu acho que só cria o vício pro mal, né? Que o bem é difícil, né? Não, tem pessoas que são viciadas em atividade física. Tem pessoas que são viciadas em pessoas. A pessoa não consegue ficar longe do filho. Também é o extremo. É porque eu vejo a recompensa como um prêmio. Mas a gente Mas faz é um isso o tempo prêmio em inteiro. cima Mas sensação. sei lá, você toma banho. A sua recompensa é você ficar limpo. A sua rotina é se esfregar. Na verdade, sim. A recompensa, eu não vejo ela como ficar limpo. É porque, assim, o resultado é ficar limpo. Daquela A ação recompensa vai ser a sensação que você vai ter de ficar limpo. tipo de dever cumprido ou de sensação de limpeza, não é? Tipo, o resultado vai ser ficar limpo. O resultado de você malhar é você se cansar, é você queimar calorias e tal. A recompensa, vamos dizer assim, seria a liberação da endorfina, que você vai lá e sente prazer naquilo. Ah, não, mas eu não gosto. Não, beleza, ok, mas é uma recompensa, entendeu? É uma coisa mais sensitiva do que mensurável. Tipo, pra que você emagrece? Vamos dizer que chegou lá no último porquê? Pra poder conseguir correr com meu filho e jogar bola com ele. O resultado é correr com o filho, essa não é a recompensa. A recompensa é você se sentir orgulhoso, é você sentir prazer de estar brincando com seu filho. É algo sensitivo da recompensa. Tanto que eles falam, o vício, por que a pessoa se vicia? Porque ela é viciada na recompensa, na sensação. Por que a pessoa usa crack? Porque tem alguns estudos que falam que você fumar uma pedra de crack equivale a 40 orgasmos. Ela não fuma crack racionalmente. Para ter orgasmo. Entendeu? Ela fuma pra ter aquela sensação. Seja pra fugir do problema, seja pra... Acho que considerando aquela história do livro do Poder do Hábito, de ter, tipo, o gatilho, a deixa, a rotina e a recompensa. Né? Assim, se a gente for pensar nisso, a gente vai ter, tipo... deixar a roupa de malhar já pronta ali em cima da pia, né? Tô dando meu exemplo. Você já deixa a roupa de malhar em cima da pia, o tênis ali em frente, o vaso, porque aí você já sentou pra fazer xixi, você já põe a roupa, calça o tênis, você já vai levantar dali com a certeza de que você vai malhar. Então aquela ali é a deixa. Isso. A rotina é ir malhar, Todo por dia exemplo. de manhã. E colocar a roupa ali. Colocar Deixar a roupa roupa ali já É um dos itens da rotina. Sim. E a recompensa vai ser a sensação de dever cumprido, a sensação de que eu estou fazendo bem pra minha saúde. Vai ser tipo uma sensação, não só a sensação da endorfina que a atividade física vai liberar, mas a sensação de estou conseguindo fazer o que eu me propus. Então, assim, eu acho que a recompensa, ela é muito mais ampla. Ela pode ser tanto um resultado, quanto uma sensação, quanto um bem-estar. Exatamente. Né? Assim, então, a gente pode ter várias formas de analisar a recompensa. Mas sempre tem essa parte de sensação. E aí, quando torna-se um vício, é um hábito ruim. Eu acho que entra nessa parte. O livro também fala em relação a se você faz uma coisa pensando na recompensa, que o risco daquele hábito se tornar um vício é muito maior. Não necessariamente, então, o hábito é ruim. A sua ação ou a sua expectativa daquele resultado é que é ruim, entendeu? Tipo, malhar não é ruim. Fazer atividade física não é ruim. É o que você tá querendo com isso que pode ser ruim. Exatamente. Você querer ficar forte, isso é ruim. Então a gente tem que mudar a deixa. A gente tem que mudar o nosso propósito. Então, a deixa. Não, a deixa é o hábito que você vai criar pra te É o forçar estalo. a fazer aquela rotina.
Tem que mudar o porquê que você Tem faz que aquela mudar, rotina. E a recompensa, talvez. Por exemplo, tem gente que malha e o corpo às vezes não muda porque ela não faz o suficiente. Então, nesse caso, a recompensa não pode ser ter um corpo malhado. Sim. Nesse caso, a recompensa vai ter que ser sentir a liberação de endorfina, se movimentar, Ter uma cuidar do disposição cardio- melhor pra Isso, trabalhar. mas não olhar no espelho e ter o abdômen sarado, porque senão você vai achar que a rotina não faz o menor sentido só porque você tá querendo a recompensa errada. Aquela brincadeira das redes sociais, expectativa e realidade, né? Ah, tô malhando, expectativa, ficar sarado em um mês. Realidade, 6 anos depois. Né? Igual Tipo, a gente falou ontem, não vou malhar membro superior não, pra não ficar muito forte. Aí a pessoa tá com 40 anos, já Tem tá que com... malhar muito pra ficar com... Não vai ser sem querer. Ou tomar muito veneno, que vai fazer muito mal, né? Mas... Então, senhor ouvinte, presta atenção também no porquê que você faz... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que você quer ter hábitos mais saudáveis? Não é só porque a doutora musa da podosfera tá puxando a sua orelha, ou tá pedindo, vai lá, olha só, seu exame não tá legal, ou porque a nossa filósofa aqui tá questionando. Não é só por isso. Você tem que encontrar o real motivo de ter hábitos melhores que vão te ajudar. Nesse momento você tem que ser egoísta. Eu quero ter hábitos melhores porque meu pai... Não. Porque minha mãe... Não. Porque meu avô... Não. Porque você quer. Você tem que ser um agente ativo na sua vida. Você tem que ter hábitos melhores pra você. Não é porque alguém tá falando que você tem que ter. Você tem que achar o propósito de ter uma vida saudável para você. Não é pra mim, não é pro seu pai, não é pra sua mãe, não é pra ninguém. É pra você. A recompensa não é pra aparecer pra sociedade. A recompensa é pra sua sensação ser melhor, é pra sua vida ser melhor, pro seu dia a dia ser melhor, né? E tem que pensar assim, você tem que se planejar, mas ao mesmo tempo você tem que viver o momento presente também. Não pode ficar vivendo pro futuro, né? Se matar de trabalhar e não curtir o seu filho crescendo, por exemplo, né? Então, assim, você tem que pensar, tem que se planejar de tal forma pra conseguir viver o momento presente e, ao mesmo tempo, não deixar que falte vida no futuro, né? Porque também não adianta você viver ali, beber todas, comer torresmo todo dia, achar que isso quer viver... E aí, daqui 10 anos, você infarta e morre e deixa tudo pra trás. Então, assim... Inclusive seu filho, seu propósito, né? Isso. Então, assim, tem que realmente botar na balança, né? E fazer uma autoanálise aí do que você dá valor na vida, de quais que são seus propósitos e quais hábitos você precisa criar no seu dia a dia pra conseguir chegar lá. E se a pessoa não souber qual que é o propósito dela? E se a pessoa não souber por que ela quer ter hábitos saudáveis? Porque a gente tá levantando aqui, não é porque a doutora pediu, não é porque a filósofa questionou, não é porque o pai e a mãe estão obrigando. Como que ela pode encontrar qual é o propósito dela? Não sei, tô procurando. Se você descobrir, me acha. Estamos! Se você souber, me aponta aí. Se Isso. souber o caminho das pedras, me aponte. Eu acho que é o objetivo de todos. Tá todo mundo aqui no mundo, no planeta Terra, se perguntando o que eu vim fazer aqui, Senhor. Eu só nasci aqui, né? O que eu vim fazer, eu não sei. Exatamente. Tipo assim, olha, existem profissionais também que te ajudam a encontrar esse propósito. Porque tem gente que realmente não gosta de fazer atividade física, tem gente que não gosta de... nenhuma dieta dá certo comigo. Nenhuma atividade física eu gosto. Eu não consigo fazer nada, mas por quê? Né? Tipo, qual que é o propósito que você tá fazendo? Não sei. Poxa, tem profissionais que te ajudam a buscar esse propósito, a encontrar esse propósito, de fazer as perguntas certas. Mas algumas pessoas precisam, né? Sim. Assim, acho que uma coisa que um coach que a gente escuta muito, né? Que é o Jerônimo Temer. Uma coisa que ele fala é assim, que algumas pessoas que precisam de uma luz do que fazer da vida, ou de qual a motivação da vida, pode ser ajudada por um amigo, pode ser ajudada por um coach, pode ser ajudada, né, assim, por um podcast. Agora, uma pessoa que tá com depressão, que perdeu o sentido da vida, ou que... Tem comportamentos disfuncionais, a vida não funciona. Isso, que tá, tipo, não tá conseguindo progredir em nada, né? Assim, aí precisa de ajuda de um profissional, por exemplo, da psicologia e muitas vezes fazer um acompanhamento.
Cada um vai ter uma periodicidade desse acompanhamento, né? Algumas pessoas precisam fazer todo dia, outras 2 vezes por semana, outras 1 vez por semana, outras 1 vez por mês. Então, assim, cada um vai ter a sua necessidade de ajuda. Eu, por exemplo, adoro terapia holística, sabe? É muito bom. Me ajudou muito essa questão de se autoconhecer pra saber o seu propósito, saber por que você tá aqui, por que você veio no mundo e o que você pode contribuir com ele. Acho que esse é o objetivo. E o autoconhecimento não é resposta, ele é o caminho pra você se entender, Claro. perceber os seus potenciais e ver como que você pode emanar isso de alguma forma. Eu acho que assim, desde criança eu sempre tive na cabeça que eu precisava ajudar as pessoas, né, de alguma forma. E aí, a partir do momento que eu resolvi que ia ser médica, eu pensei, não, vou focar nisso. O que eu preciso pra poder ser médica? É estudar? Então, sentei a bunda, estudei, né, e aí você faz uma faculdade, você consegue ir cursando ali, estudando o que te interessa mais, dando prioridade ali pra parte prática, por exemplo, né, mas sem deixar a teoria de lado. Vai fazendo o que você gosta mais e tudo, mas ao mesmo tempo focando ali no propósito. Tá, formei, então agora eu já consigo ajudar as pessoas de uma certa forma. Mas como que eu posso ajudar mais, né? Como que eu vou ser mais útil para as pessoas? Como que eu vou conseguir, talvez, convencer essas pessoas de ajudar outras pessoas? Você tem que ter esse pensamento de como você quer viver, qual que é o seu foco. Às vezes pensar assim, em que eu sou bom? Quando eu era adolescente, criança, falava assim, nossa, mas eu não sou boa em nada. Eu não danço bem, eu não jogo bola bem. Eu acho que eu sou bom em estudar, então vou estudar, né? Tipo, virou nerd, né? Como diria minha irmã, mas, era o que eu era boa, então vamos focar ali no que eu era boa, tá? Fiz um pouquinho de tudo, experimentei, né? Assim, todos os tipos de atividade física, todos os tipos de esporte, de atividade extracurricular, fiz um pouquinho de cada coisa ali, né? Fiz violão, então assim, Você tem que se descobrir tem que também. se descobrir, mas tem que testar, Tem que testar, também, né? Não adianta falar, não gosto de tal coisa se você Ou não nunca sou fez. boa, se nunca fez, né? Exatamente. E aí tentar se agarrar naquilo ali que você percebeu que você é boa e ver como você pode progredir, né? Qual caminho você quer trilhar. É lógico, você não pode adivinhar o que vai acontecer com você no futuro, você não pode ter certeza que você vai estar vivo. Mas você pode planejar tanto a curto prazo quanto a médio, longo prazo, mas sem sofrer por antecedência, né? Você tem que se planejar, ter um foco ali pra você se guiar quando você se perder. E se você não conseguir ter esse foco, procura ajuda, né? Então, não só de psicólogo, não só de profissionais da saúde, não só de coach, de filósofos clínicos, por exemplo, né? Dos amigos. Do YouTube. Do YouTube, Claro, do nossa, Google. gente, tem muita gente boa na internet. Do silêncio, às vezes a própria meditação Claro. traz a resposta, né? E eu acho também uma vantagem da rotina é que ela traz a paz necessária pra você conseguir focar na atividade presente e deixar fluir. Porque é tão gostoso quando a gente pega uma coisa pra fazer e nem sente fazendo, você tá totalmente mergulhada naquela atividade. Você sabe que ela tem hora pra começar, tem hora pra terminar e depois você vai estar ali de corpo presente na próxima e na próxima e na próxima. Isso aí. Próximo tópico, regrinha dos 2 minutos. Eu acho que esse é uma regrinha boa, essencial e divisora de águas na hora de se criar um hábito, né? Tem um livro chamado Get Things Done, A Arte de Fazer Acontecer, que o autor sugere uma regra que você pode aplicar na sua vida. Demora mais de 2 minutos para eu poder fazer essa atividade? Demora mais de 2 minutos para eu executar essa tarefa? Se sim, você põe numa lista de prioridades para se fazer. Se não, você pega e faz na hora. Você pega e resolve aquela atividade, aquela ação ali na mesma hora. Exemplo, eu tenho que lavar meia dúzia de prato e de copo que tá na pia. Nossa, eu vou demorar meia hora pra poder lavar, pra poder enxugar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Mas o tempo, boa parte desse tempo de meia hora, você acaba demorando, reclamando ou postergando aquela atividade. Se você pegar e fizer na hora que você tem que fazer, vi que tem que lavar a louça. E fizer, você vai demorar 2 minutos. 2 minutos
minutos é só um exemplo, tá? Usa o cronômetro mesmo, você pensa, eu só tenho 5 minutos pra essa atividade. Quando o cronômetro apitar, você larga. Exato, larga no meio, não tem problema. Vai ficar ali no meio, depois você vai lá e volta e termina. Coisas que deem pra largar no meio, né, senhores ouvintes? Mas aí eu acho que entra também o autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra fazer um relatório, por exemplo, que eu tenho que fazer. Pode ser que eu consiga fazer, pode ser que eu demore 15. Então, anoto ali na agenda, fazer tal relatório. Eu tenho que fazer 2 relatórios parecidos. Então, eu já anoto junto pra quando eu fizer um, eu já faço o outro. Porque aí aquele outro, com certeza, vai demorar menos de 2 minutos, porque vai ser uma adaptação do primeiro. Sim. Então, assim, usar, por exemplo, a agenda do celular ou uma agenda de papel, se você tiver o hábito de andar com uma, pra poder te facilitar. Categorizar as tarefas, né? Sim, você conseguir categorizar. Então, eu uso a agenda do celular porque se eu coloco numa notas ou lembretes, raramente eu lembro de olhar, né? Então, eu colocando na agenda do celular, eu já determino um tempo para aquilo ser cumprido. Então, por exemplo, no sábado eu vou conseguir fazer o relatório. Aí eu vou lá e anoto no sábado aquele relatório. Durante aquela semana eu lembrei de outros 2 relatórios, aí eu já anoto. Então, fazer o relatório de tal e tal e tal. Então, na hora que eu sentar para fazer relatório, eu vou fazer o de todo mundo. E aí, se você tem que fazer alguma outra atividade, na quarta-feira vai dar para fazer. Você pega lá e anota. Então, esses 2 minutos que eu uso, assim, vai demorar mais eu fazer do que anotar, né? Então, se eu posso ter esse tempo de fazer em outro momento, né? Uma coisa urgente, eu posso gastar ali aqueles 2 minutos anotando pra fazer depois e otimizar o meu tempo. Então, eu prefiro, no lugar de lavar um copo, que vai demorar menos de 2 minutos, deixar juntar a pia inteira, colocar um podcast, por exemplo, que aí dá pra calçar a luva e lavar ali tudo de uma vez, sem estragar a unha, escutando o podcast. Então, você consegue otimizar ali. Só que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Porque tem gente que criou o hábito de sujou, lavou. Né? Então, assim, tem gente que prefere. Aí entra nessa regra dos 2 minutos. Então, não deixar acumular, porque depois vai demorar mais, né? Mas, assim, aí vai de cada um, do que cada um prefere, do que cada um tem de propósito pro dia a dia, pra rotina dela. Eu prefiro acumular. Eu prefiro juntar atividades, e já falei isso em outros episódios, atividades parecidas pra desenvolver todas de uma vez só, porque eu acabo economizando pequenos minutos ali que me fazem render bem mais na atividade. Outra coisa que esse livro fala também sobre as suas tarefas diárias é, se você tá muito agarrado nelas, destrincha, coloca seta por seta, próximo passo. Se você tá demorando, igual eu estou, pra levar um sapato pra arrumar, qual o próximo passo? É colocar numa sacola, deixar a sacola dentro do carro, lembrar no sábado, quando for ao centro, de levar o sapato. Você desenha mentalmente, eu vou passar naquela rua e eu vou até a loja de sapato. E ponto final, você vai colocando mini tarefas dentro de uma tarefa maior, que às vezes você não tá conseguindo enxergar o que fazer, ou então você tá enrolando pra concluir. Provavelmente é porque o passo a passo ainda não tá listado na sua cabeça e você de alguma forma tá achando confuso. Te falta clareza, isso, né? Isso, inclusive, ajuda a construir um hábito, né? Eu quero malhar, beleza. Passo 1. Abrir o olho, levantar, colocar o tênis, escovar o dente, pegar a roupa, passar o café. Descrever o passo a passo até você chegar na academia, ver o valor, ver as roupas, fazer o exame médico, fazer a avaliação com o fisioterapeuta ou educador físico. Isso já te facilita, né? Você se preocupa com aquela atividade até você executar essa atividade e quando criar um você hábito. começa, uma coisa vai puxando a outra. Então eu vou malhar terça e quinta. Que horas? Antes do trabalho? Depois do trabalho? Eu vou comer antes? Eu vou comer depois? O que eu vou comer antes? O que eu vou comer depois? E no meio desse processo, você pode ainda aprofundar, né? Mas e se eu encontrar um amigo no meio do caminho que tá me chamando pro bar? O que eu vou fazer, né? Exatamente. Eu vou falar assim, não, eu tenho que ir pra lá porque eu tenho um propósito. Você já decide antes. Exatamente. Você já decide o não tem do que seu ter amigo tudo antes. na cabeça. Você já combina com o seu cérebro, né? Tipo, cada coisa que acontecer, você vai fazer aquilo. Porque a partir do momento que você consegue seguir esse passo a passo e cria aquela rotina, consegue ter aquele foco, fica muito mais fácil depois. E me veio até um pensamento aqui. E se por acaso, no meio do caminho pra academia, você descobriu que tem uma padaria que tem um cheiro delicioso, cheio de guloseimas, já põe na sua rota passar do outro lado da rua. Mudar a rua. Não Não
precisar sério. ficar resistindo ao hábito. Exato, porque aí você economiza decisões, você faz com que seja menos doloroso esse trajeto. O esforço seja menor também, né? Porque às vezes a gente fica, ai, aquele sonho, aquele brigadeiro. E você nunca vai fica deixar de querer. sofrendo. Isso. Então, você diminui o esforço mesmo pela atividade. E não só a ida, tá? A volta também. Eu malhei pra caramba. Eu mereço. um Eu brigadeiro. mereço. Não, eu mereço. Tá na pauta dos episódios a gente gravar um sobre pensamentos sabotadores. E esse é um dos pensamentos sabotadores. De você parar e, eu mereço, eu malhei tanto. Como diz a Thaís, pra muitos, né? Tadinho de você, Ai, né? que pena. Não, você merece os resultados que aquele exercício, aquele esforço todo que você tá tendo de mudar a sua rotina, realmente deu um resultado, né? Você não pode pensar só naquele prazer imediato. Você tem que pensar também que você vai ter que persistir ali naquela rotina, realmente deixar criar o hábito para conseguir ter um resultado real, né? E não só um resultado de prazer imediato. Porque tem muita gente que é efeito sanfona, a pessoa engorda, vai lá, dieta, emagrece. Aí, 2 meses depois, a pessoa volta com o peso todo. Aí lá, vou lá fazer uma dietinha e emagrece. Gente, que é isso na vida? Por isso que muitas coisas a gente precisa entender que é para sempre. Né, que não adianta você fazer durante um tempo e parar. E o tratamento de obesidade, por exemplo, é um desses, né? Que você precisa realmente criar pequenos hábitos e grandes hábitos, né? E hábito mesmo. Chegou uma coisa que tá atrapalhando aquele hábito, foca na solução, né? Então, como que você vai resolver aquele problema para conseguir voltar no seu hábito? Voltar no que tava dando certo, né? Então, tenta ir melhorando ali o seu dia a dia para você conseguir levantar, né, e continuar no caminho certo. Eu acho que pode criar até um mural de inspiração dentro de casa, sabe? Como eu desejo, as coisas que eu quero, uma vida saudável. Coloco uma foto de uma pessoa correndo na praia de manhã. Uma foto sua, né? Assim, fazendo uma atividade física pra... Não, se eu conseguir fazer naquele momento, eu consigo voltar. Coloca coisas, faz um mural de inspiração, coloca todas as coisas que você deseja colocar na sua rotina, que você deseja fazer. Coloca frases positivas, afirmações positivas pra te motivar também, que eu acho que esse aí é o caminho. Uma coisa que eu escutei que fez muito sentido pra mim, eu vou adaptar, porque o sentido original talvez seja muito polêmico. Vamos falar de disposição. Não é que você disposto vai ser a melhor pessoa do mundo ou a pessoa mais disposta do mundo, mas você disposto é melhor do que você não disposto. Sim. Você tem que ser a sua melhor versão. Então, sempre que você melhor buscar do que você mesmo cada minuto. O que for interno, você usa como comparação pra você buscar a sua melhor versão. E o que for externo, você usa apenas de inspiração. Não se compara com o externo ou com o palco dos outros ou com toda... Não fica achando que o do outro é fácil também, que o que tá externo é fácil, que o que tá interno é difícil. As pessoas só mostram a melhor versão, então... A grama do vizinho é sempre mais verde. Com certeza. Assim, por exemplo, aqui a gente dá exemplos do que tá dando certo pra gente, mas nem sempre o que tá dando certo pra gente vai dar certo pra você. Não, eu gostei dessa ideia, então vou tentar. Não, isso não dá certo pra mim porque eu já tentei e não consegui, vou tentar de uma outra forma, né? Mas você tem que ir tentando sempre melhorar você mesmo, né? E de vez em quando a gente mostra também, senhor ouvinte, que tá dando errado, né? A gente mostra as fraquezas que a gente tem também pra você, eles são seres humanos que estão lá do outro lado, que passam raiva na esteira, passam raiva na academia, na atividade física, igual qualquer ser humano. E a gente tenta também racionalizar muito os resultados. E a gente precisa desenvolver, perceber a resposta que o corpo tá dando. Porque bem-estar é uma resposta, felicidade é uma resposta, sensação de conforto é uma resposta. Então não é só se aquele hábito, se você fez o check na lista, assim, não é o check na lista que vai te dar a sensação de bem-estar. Na verdade, a lista é pra você ficar o dia inteiro sentindo bem-estar, pensando, eu estou aqui fazendo atividade física, agora eu vou tomar um café bom, agora eu vou fazer isso de forma boa. Não é você ficar totalmente rígido naquela rotina e é seu único prazer sem cumprir a lista. Tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Você tem que se imaginar e sentir o bem-estar a cada ação. Pensando até nessa questão de lista mesmo, né? Tem um aplicativo chamado To Do, da Microsoft, tem em todos os celulares, que ele faz esse barulhinho, esse plim,
Tipo, opa. É a recompensa. Exatamente. É o loop do hábito. Barulhinho da recompensa. Então, senhor ouvinte, você pode listar as suas atividades pra fazer dia após dia, ir pra academia, trabalhar, brincar com meu filho, meditar, item a item. Aí cada atividade que você vai fazendo, você plim, 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 vai escutando aquele som, que isso vai te trazendo uma sensação de bem-estar, né? Um Dever aconchego. cumprido. E se você estiver esquecendo de fazer o que você se propôs, coloca alarme, anota na agenda, né? Pra você lembrar de fazer o que você se propôs. Manda e-mail pra você mesmo. Salva aquele telefone daquele cara, daquele call center chato que fica perguntando se é o José, se é a Maria, se é não sei quem. Salva aquele número ali como... E aí, já fez o que tinha que fazer? E aí, já bebeu água? Cada vez que a pessoa te ligar, não vai aparecer um número desconhecido. Vai aparecer um nome ou uma mensagem pra você. Motivacional, né? Frases filosóficas. Exatamente. Tipo um momento poliana, né? Transformar a ligação do call center em motivação. Eu também falo outra coisa, acho que eu evoluo isso um pouquinho pro... Se apaixone pelos seus problemas. Eu, por exemplo, trabalho num lugar que só tem problema, então a sua única opção é lidar com o problema, né? Então você não pode querer achar que o problema não devia existir, você tem que pensar, nossa, eu amo esse problema, como eu vou resolver? É, porque se não desse problema, se não desse trabalho, ele não precisava de você. É, como diria no Movimentos Focolares lá. Trabalhar é solucionar problemas. Ou até no cristianismo mesmo, abrace a cruz, né? Tipo, se tá difícil de carregar, abraça que vai ser mais fácil de carregar e aí você consegue resolver. Eu seria um cara mais assim, ó, abraça e põe uma rodinha nela ali pra ela ficar mais leve um pouquinho. Isso, é uma boa também. Vamos facilitar um pouco, tipo, tem que carregar? Tem, mas vamos dar um jeito de... E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Rafa? Então, acho que ter disciplina é muito importante, porque sem ela você não consegue dar continuidade à sua rotina. E com isso você não cria hábitos novos. E os hábitos realmente, a gente viu aqui, que traz mais saúde, mais qualidade de vida. Muito bom, exatamente. E aí, minha questionadora, minha filósofa, se você, senhor ouvinte, pudesse estar vendo agora, como não estamos tendo live ainda, a filósofa tá olhando pro celular com aquela cara de pensadora, com a mãozinha no queixo. Tô procurando frases filosóficas de hábito. Veio uma aqui, ó, que dá pra refletir, eu ainda não tenho opinião sobre ela, não. Segundo Aristóteles, só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Beleza, Aristóteles acabou de falar e a filósofa vai falar o quê? Concordo com ele. Disse Faço tudo. dele as minhas palavras. E você, minha musa da podosfera? Então, se a gente puder criar os pequenos hábitos para conseguir fazer com que o nosso corpo seja uma armadura para conseguir conquistar as coisas que a gente quer, vai ser muito melhor do que fazer o nosso corpo ser um peso que vai nos levar às derrotas. Parafraseando algum autor que o Jerônimo citou. Parafraseado e bem parafraseado. E a minha mensagem final é mais modesta. É sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube, então você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast e os outros agregadores da sua preferência. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast. Nossa, olha esse aqui. A gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau.